O fim de ano chega como uma onda. Para algumas pessoas é uma onda suave, traz uma expectativa, encerramento de ciclos, um ar de renovação. Mas para outras pessoas, e confesso que para a maioria, é uma onda que vem alta, rápida, turbulenta, barulhenta. O fim de ano carrega compromissos acumulados, prazos, cobranças, festas, compras, confraternizações, um cansaço emocional e uma sensação quase universal de que eu preciso dar conta de tudo isso, né? E nessa tentativa de dar conta, a gente esquece de nós mesmos, quem nunca, né? Por isso, hoje eu quero te convidar a olhar para esse momento de fim de ano, para esse estresse, para esse caos, com gentileza, com presença. Para isso, eu trouxe algumas estratégias simples, possíveis, mas transformadoras também, assim. Junto com elas, algumas histórias de pessoas reais, sim, como eu, como você, que estão na clínica comigo e que encontraram formas mais saudáveis de atravessar esse período tão agitado. Inclusive, esse podcast foi inspirado nos meus clientes que eu tanto amo, que estão padecendo com o fim de ano, com uma demanda recorrente nas últimas semanas. E fica comigo até o final do episódio para você descobrir como estamos aí dando certa ordem ao caos do fim do ano. Bora lá? Olá, eu sou a Sheila, eu sou psicóloga e mentora. O meu objetivo com esse podcast é trazer para você mais leveza, conhecimento, desenvolvimento pessoal. É um prazer ter você aqui. Eu faço esse conteúdo com muito estudo e com exemplos da minha prática clínica e já quero te convidar a compartilhar com todo mundo que está aí passando por esse momento turbulento de fim de ano. Hoje eu organizei algumas dicas práticas. Eu coloquei exemplos de clientes reais da clínica que aplicaram essas práticas. Mas, claro, eu precisei mudar o nome das pessoas, né? E aí eu criei aqui com uma certa criatividade, para não ter nenhuma quebra de confidencialidade, eu coloquei nomes de flores em cada um dos meus clientes. Olha que legal, tô romântica hoje, né? Vou te contar primeiro o caso da Margarida para explicar a primeira estratégia, que são as pausas intencionais. A gente chamou de micropausas. Vamos pensar em pausas de 1 a 3 minutos, no máximo 5. Margarida usou 5 minutos alguns dias, tá? Como que chegou para mim essa demanda? Ela me disse que dezembro para ela sempre foi um mês de corrida contra o tempo, porque no caso dela, além do fim de ano, além de crianças na escola, além de uma série de coisas, esse ano tinha formatura de algumas crianças, tinha uma série de coisas acontecendo. E também tem aniversários na família. Então pensa, tem Natal, tem Ano Novo, tem criança na escola, tem fim de ano dessas crianças, formatura, aniversário, festa da firma, enfim, né? E ela estava trabalhando muito, cuidando de casa, família, tentava fechar alguns projetos, participar de todos os eventos possíveis, enfim, né? Todo ano acontecia dela chegar com certos sintomas depressivos em janeiro, exausta, né? Ela falava que virada de ano era um momento que ela falava, ai, graças a Deus que acabou, né? Esse ano ela decidiu fazer diferente. A gente criou o que a gente chama de minutos de respiro. Então, pequenos intervalos são as micropausas no meio do dia, no meio do caos. Antes de uma reunião, antes de responder uma mensagem, antes de decidir algo importante, né? Fecha os olhos, respira, contando até 4. Inspira até 4, segura em 4 e solta em 4. E cada vez que solta o ar, solta também a musculatura do corpo. Então você inspira, segura e solta. E cada vez que solta, solta a musculatura. Fazendo pausas várias vezes no dia para respirar, tá? 1 minutinho às vezes. No início ia parecendo pouco, mas já tem o quê? Umas 2, 3 semanas que ela tá fazendo, e ela falou, Sheila, parecia tão básico, tão simples, que eu confesso pra você que eu não achei que ia funcionar, mas tá funcionando, e tá funcionando muito bem. Eu já tô desacelerando tanto meu corpo quanto minha mente. Então, assim, fica aí uma dica, com certeza todo mundo que fala de respiração fala com embasamento científico, porque é uma coisa que funciona muito bem. A próxima dica é uma coisa que todo mundo sabe, que é uma organização realista da agenda, tá?
mas é olhar para a agenda com honestidade. Vou te dar um exemplo do cliente que eu chamei de girassol. Ele sempre foi o resolvedor oficial da família. Fim de ano, é aquela pessoa responsável por organizar as contas, por fazer as compras, por organizar a viagem, por fazer todas as reservas. É aquela pessoa, o pensante, o realizador, né? Cheio de compromissos sociais. Ajuda muito os pais, tem muita coisa de trabalho e ainda tenta manter uma rotina minimamente saudável com atividade física, etc. Um dia ele falou: Sheila, não sei mais o que está acontecendo comigo, eu não controlo a minha agenda, são as pessoas que controlam, eu não estou aguentando mais isso, tem imprevisto o tempo todo, marca reunião, desmarca reunião. Ele compartilhou a tela comigo e falou: tem como alguém ser feliz com uma agenda dessa? Parecia um carnaval de todas as cores possíveis, com compromisso com tanto de gente, chegando ao ponto de ter que escolher entre 3 e 4 reuniões no mesmo horário, né? Então, esse ano ele falou: ó, eu vou fazer diferente, e já começamos a fazer, ó, o que realmente é meu. Quais são os compromissos que eu realmente tenho que estar. Todas as reuniões de agenda que alguém da equipe, que ele é um executivo, alguém da equipe podia resolver, passou para alguém da equipe. Então, era um compromisso de casa, mas que outra pessoa podia resolver, passou para outra pessoa. E foi saindo desse lugar de ser o super-herói que resolve todos os problemas, né? O que é realmente importante agora, porque tem isso também. As pessoas vão sendo contaminadas por uma urgência de fim de ano, que todo mundo quer usar seu orçamento, todo mundo quer resolver sua vida, todo mundo empurrou o ano por meses a fio, em procrastinação, e quer terminar o ano com algum resultado, né? Então ele falou: quer saber o que é importante agora e o que vai esperar em janeiro? O que vai dar para esperar, o que não é comigo, e foi redefinindo. Ele ficou uns 2 dias organizando a agenda dele, ou até mais, porque eu acho que ele tem até mexido nela ainda, porém, o resultado foi libertador, porque ele reduziu os compromissos, encaixou algumas pausas, percebeu que o problema não era falta de tempo, ele estava cuidando da agenda de todo mundo, menos da dele, né? Então, fica para você, ó, organização realista da agenda. Um outro exemplo, uma cliente que eu chamei de Tulipa. Ela trouxe para mim assim, ela é uma pessoa. Primeiro vamos falar dessa pessoa como um todo. E aí não vou falar palavras minhas, vou falar palavras dela. Sheila, eu não consigo parar. Eu me cobro demais. Eu tô o tempo todo me comparando com os outros. Eu tô o tempo todo pensando que tem alguma coisa errada comigo, sabe? Então a gente tem trabalhado muito uma série de coisas na mentalidade dela. De culpa. Por exemplo, ela não conseguia descansar. Sabe aquela coisa assim de sentar na poltrona e relaxar? Tanto que a gente tentou alguns exercícios de descanso, de pausas, e ela falou: não, eu preciso ter a sensação que eu estava sendo produtiva. Enfim, ela já melhorou muito, mas eu indiquei para ela o livro 10% Mais Feliz, do Dan Harris. No início ela achou que era só mais um livro de meditação. Foi uma certa resistência. Ai, Sheila, lê. Ninguém mais lê. Eu falei: vai ler. Mas ali ela começou a gostar, porque é um livro leve, é um livro tranquilo, fala de uma transformação radical que o autor fez na vida dele, com a meta de fazer 10%. Porque às vezes a gente quer mudar radicalmente a vida, né, em um dia, mas a gente precisa só de 10%. Eu falo que é 1% por dia, né? Ela falou 10% por mês, vou pôr a meta, Sheila. Ela colocou o livro na bolsa, passou ali um texto curto, um pedacinho por dia, começou a pegar gosto. E essas pequenas leituras viraram um ponto de aterrissagem para ela, assim, para desacelerar, tá? E tem funcionado bem. Inclusive, esse livro foi proposital porque ele fala de desacelerar, né? Tá funcionando super bem. Bom, a leitura é uma dica. 10% Mais Feliz, do Dan Harris, pode ser um bom começo, tá? Outra coisa que você vai precisar: eliminar encontros que fazem você mal. Fim de ano é uma época que as pessoas sentem que precisa ver todo mundo, que precisa encontrar com todo mundo, participar de tudo, e não necessariamente, sabe? Porque nem todo encontro faz bem. Tem um cliente que eu chamei ele de Gerânio. Ele é um bom exemplo. Durante, sei lá quanto tempo, talvez a vida toda, ele participava de todas as confraternizações possíveis. Ele é uma daquelas pessoas sociáveis, que gosta de estar rodeado de gente, sabe? Trabalho, grupos antigos, amigos,
Ele falava: "Sheila, eu participei de umas 2 reuniões que eu me senti tão desconectado com as pessoas, eu já nem tinha mais tanto contato, sabe?". E sempre ele saía de algum desses encontros com essa sensação: "O que que eu tô fazendo aqui?". Incômodo, até que ele não sabia muito bem como explicar. A gente conversou sobre isso, e esse ano ele percebeu que: "Olha, eu vou fazer uma limpa, não vou em tudo não". Então vai, e aí vem para a próxima dica, que é separar tempo para o que realmente importa, tá? Então, tem uma lista enorme de pessoas para visitar no fim do ano. Será que essa lista tem a ver com afeto ou com pura obrigação social? Então, teve uma pessoa, eu vou chamar ela aqui de Lavanda. Meu Deus, quase que eu falei o nome dela e tinha que regravar o podcast todo. Abre parênteses, fecha parênteses. A Lavanda, ela falou assim que ela precisou excluir algumas pessoas e percebeu que uma coisa que fazia muito bem para ela, alguns anos atrás, era fazer alguns eventos, encontros sociais. Ela participava desses Natal Solidário em creche, ou distribuição de comida. Ela: "Sheila, já tem uns 5 anos que eu não faço isso mais". E ela escolheu fazer isso esse ano. E ela tá tão feliz participando dessas organizações. Então, fica essa dica assim, ó: quem eu quero levar comigo para o próximo ano? Quais são as ações que vão fazer eu me sentir bem nesse fim de ano? Às vezes vai ser um voluntariado, às vezes vai ser alguém da família. Tem uma pessoa que me trouxe para mim, que já tinha tempo que não passava com a avó com Alzheimer. E mesmo que a avó não lembrasse dela, fez bem para ela ir lá e cuidar do cabelo dela e conversar com ela, mesmo como se fosse uma estranha. Enfim, você vai precisar tirar aqueles compromissos que não fazem sentido mais, repensar o que faz sentido e escolher intencionalmente encontros que vão fazer bem para você, pessoas que fazem bem para você, encontros que são nutritivos, sabe? Isso faz muita diferença. Uma outra coisa, entra aqui a última estratégia, que todo mundo fala, todo perfil de Instagram de terapia vai ter, e é realmente importante, que é aprender a dizer não. Vou trazer um exemplo do caso de uma cliente que eu chamei de Rosa. É tão comum que podia ser com qualquer um de nós, eu tenho certeza que você vai ter um nível de identificação aí. Dizia sim para tudo, aceitava tudo. Favor, demanda, trabalho, pedido familiar, amigo, gente que nunca lembrava dela, mandava alguma coisa no LinkedIn. E aí a gente descobriu que isso tinha a ver com uma necessidade excessiva de aprovação, um medo de decepcionar as pessoas. E aos poucos a gente percebeu que isso era um sabotador. E ela foi percebendo que quando ela não dizia, vamos corrigir, ela dizia sim para o outro, ela estava dizendo não para si mesma. É louco isso, né? E a primeira vez que ela diz não para o outro, ela ficou insegura. Ela falou: "Sheila, eu gaguejei, eu rodeei, eu custei falar", mas foi. Aí depois ela foi treinando. No primeiro dia ela se sentiu mal, ficou se sentindo mal. Ai, o que a pessoa vai pensar de mim? Depois foi treinando, foi fazendo, porque ela descobriu que dizer não é rejeitar o outro, é dizer sim a si mesma, né? Na maioria das vezes. A maioria das culpas que a gente carrega não são reais, elas são histórias ou significados que a gente dá pra gente mesmo, e a gente precisa ressignificar, né? O fim de ano, ele não precisa ser essa maratona emocional que deixa a gente exaurido. Ele pode ser um período de reflexão, de escolha consciente. Já tive cliente que decidiu não dar presente para ninguém. Já tive cliente que decidiu, que nunca dava presente, decidiu dar presente. Isso vai de cada um, mas você vai precisar separar um momento para pensar: o que está deixando o meu fim de ano um caos? O que eu posso fazer a respeito? Eu preciso fazer pausas intencionais? Eu preciso dizer não para algumas coisas? Eu preciso fazer uma agenda mais realista? Eu preciso escolher outros compromissos que há anos eu não faço, me fazia tão bem, eu preciso resgatar? Enfim, quando você reflete, né, você faz essa reflexão sobre isso, você com certeza encontra um nível de aprendizado muito maior, porque afinal, a gente não está apenas concluindo o ano, a gente está escolhendo como que a gente quer começar o próximo, né? Fica com essa reflexão, compartilha com todo mundo que possa gostar desse tema. Eu espero que você tenha gostado desse episódio, que tenha sido inspirador para você. E me siga nas redes sociais, @Sheila de Oliveira Psi. Toda quarta-feira tem episódio novo por cá, tá bom?
Um abraço.